Saudações, caros amigos! Hoje nós falaremos de uma obra intrigante, extremamente cativante, de autoria de Bernard Slink, O Outro, editada pela editora Record. A minha versão é uma versão bastante antiga, de 2009, mas a obra é extremamente atual, porque ela narra um drama corriqueiro da humanidade, que é a questão do adultério. Mas o autor, ele consegue fazer um jogo muito interessante com as palavras, com os fatos. Por quê? Trata-se a obra da narrativa da morte da esposa do personagem principal. Ela morre de um câncer e, na verdade, o câncer dela, intratável a princípio, foi uma opção dela, visto que ela não quis por vaidade, tendo em vista que a profissão dela, ela lidava com o corpo, ela era dançarina. Ela optou por não remover o seio afetado pelo câncer, e em virtude disso a doença alastrou-se. Por longo período ela sofreu bastante, sofrimentos atrozes, e morreu. Seu esposo cuidou dela. Após sua morte, ele começou a organizar os seus pertences, né, o que é natural, doar as suas coisas, e ele descobriu que ela tinha um amante. Ela descobriu cartas trocadas entre ela e esse indigitado, o outro, porque assim se refere a esse indivíduo na obra. Interessante, porque ele acompanha, lê essas cartas, descobre os detalhes desse envolvimento extraconjugal e vai querer conhecer a personalidade desse homem com quem ele dividiu a esposa sem saber. Ele monta toda uma situação até de fato conhecer o outro, o amante. Eu vou me abster de contar, vamos dizer assim, os detalhes da narrativa, porque eu tenho ouvido alguns comentários dos espectadores, porque na verdade eu dou spoiler, eu acabo contando a história inteira da obra e o desfecho. Então eu não vou tirar esse prazer de vocês desta feita. É uma obra curta, de fácil leitura. Na verdade, eu li este livro diante do mar, na praia, tomando um aperitivo. Numa sentada é possível ler o romance. E é fantástico. Nos faz refletir a respeito de determinados segredos, de sentimentos que nós guardamos a vida inteira sem revelá-los. Então, é uma obra muito interessante, a tal ponto que virou filme. Foi levada para as grandes telas e estrelada num filme fantástico, protagonizado por Antônio Bandeiras, intitulado O Amante. Mas, apesar das licenças poéticas, né, apesar de no filme ter sido feita assim, uma adaptação, uma modificação dos fatos em alguns aspectos, mas o trailer, ou melhor, o filme, ele segue a linha geral do autor, muito interessante. Eu recomendo a leitura, sem sombra de dúvida, de O Outro. Vocês vão se apaixonar pelo autor, Bernard Slink. Inclusive, me corrijam a respeito da pronúncia, porque foi bastante difícil para mim pronunciar o nome do autor, mas vale a pena a leitura. Na verdade, as obras dele são obras bastante psicológicas, né? De teor assim muito dramático. Há uma outra obra que nós comentaremos no futuro, intitulada O Leitor, que também foi levada às grandes telas, virou filme de enorme sucesso e também conta um drama bastante doloroso a respeito das relações humanas. Então, meus queridos, leiam O Outro. Essa é a dica literária da semana. Vocês vão se apaixonar.
A sugestão de hoje veio do espectador Marcos Abreu, que gentilmente me cedeu a obra. Então, meus queridos, inclusive eu quero dizer que agora também os vídeos serão publicados no Instagram e no YouTube. Sugiram narrativas para que elas comentem. Eu vou evitar dar spoilers para não contar, para não tirar do leitor o prazer de conhecer o desfecho da obra. Adicionem, assistam, curtam, comentem o meu canal no YouTube, Stephanie Loureiro, o meu Instagram, Stephanie Loureiro, e se divirtam. Mandem para mim sugestões que eu simplesmente adoro. A dica de hoje é O Outro, de O Leitor, ou melhor, O Outro, de autoria de Bernard Slink, autor de O Leitor. Ambas as obras também viraram filmes de sucesso. E se encantem. Vale muito a pena a leitura e a reflexão a respeito dos dramas da humanidade. Essa é a dica. Que Deus nos abençoe. Até breve. Que assim seja.